Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Irmãos, nesse domingo, 19 de setembro de 2021, 25º domingo do tempo comum, nós continuamos no mesmo clima de domingo passado. Jesus está anunciando, prevendo a sua paixão, o seu sofrimento. Ele faz isso se identificando com o servo sofredor de Javé, aquele que se oferece em sacrifício pelo povo. No domingo passado, diante do primeiro anúncio da paixão, Simão Pedro foi o único que reclamou: que isso nunca te aconteça, Senhor. Agora, nesse novo anúncio, diz o evangelista que os discípulos não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Quer dizer, eles não compreendiam e também não queriam compreender. Muitas vezes nós nos comportamos assim, preferiríamos ser ignorantes das coisas de Deus. Mas se nós conhecemos a vontade de Deus, seremos mais cobrados. Então, quando chegaram em casa, em Cafarnaum, nessa época Jesus morava na casa de Simão Pedro, na beira do mar, em Cafarnaum. Ali em casa, Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Porque Jesus lê os corações e sabe que eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante. Então Jesus faz aqui, muito interessante, ele faz uma aplicação pastoral do que ele havia acabado de ensinar. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Jesus fala do seu esvaziamento por amor, do seu aniquilamento, a sua entrega por nós. Então, quando os discípulos discutem quem é o maior, Jesus mostra o que significa para eles a cruz. Jesus está dizendo: não necessariamente vocês têm que morrer como eu vou morrer. Eu vou morrer fisicamente, eu vou derramar o meu sangue, eu vou ser perseguido. O plano já está sendo montado para me matar. Mas vocês, meus discípulos, vocês vão carregar a cruz de outras maneiras. Por exemplo, sendo pequeno como uma criança. Jesus colocou uma criança no meio dos apóstolos, os marmanjos, como que dizendo: façam como essa criança, que essa criança seja o mestre de vocês. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Irmãos, esta é uma verdade para nós também. Carregar a cruz, ser discípulo de Jesus renunciando a si mesmo, não quer dizer necessariamente ter que morrer no corpo, mas significa isso sim, passar pelo crivo da humilhação, diminuir-se. Como disse João Batista, é preciso que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Senhor, nós suplicamos essa graça, nós que meditamos o Teu Evangelho dia a dia. Dá-nos a graça, Senhor, de entrar na Tua oficina, de aprender contigo, Senhor, não o trabalho da carpintaria, mas aprender contigo o trabalho de fazer-se humilde, pequeno, o trabalho de entregar-se por amor. Dá-nos, Senhor, espírito de sacrifício, dá-nos, Senhor, um coração largo o suficiente para amar-te.
sobre todas as coisas. Amém.